Boa noite a todos. Hoje nós estamos começando um novo roteiro 7 dos ensinos diretos de Jesus, a instrução que Jesus dá aos seus discípulos. Jesus diz assim: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo, pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Jesus, ele enviou esses 12 para um trabalho de propagação, um trabalho de divulgação do Evangelho na terra. Quando nós falamos do trabalho de divulgação do Evangelho, algumas pessoas elas ficam com a mente mais presa dentro das casas religiosas, e aí elas vêm nos dizer: eu não entendo o que vocês querem dizer. Vocês querem dizer que as pessoas, os espíritos aqui na terra, eles só poderão adentrar ao mundo espiritual se eles participarem de uma religião? E a doutrina espírita é muito clara em relação a isso, porque ela reproduz, ela replica o que Jesus disse, que aquilo que salva o espírito, e a gente pode entender salvação como libertação das ignorâncias, vencer o inimigo que nós trazemos dentro de nós mesmos, que são os vícios, que é o ódio, né? O que salva é o trabalho que o Espírito faz na sua evolução, que é trazer o sentimento sempre puro, né? E os pensamentos sempre puros. Não é a religião que salva a pessoa. Até o Evangelho segundo o Espiritismo, ele faz essa reflexão. Quando ele tem lá um item: fora da igreja não há salvação, logo em seguida ele fala: fora da caridade não há salvação. Compreendendo, alargando o entendimento, né? Alargando a compreensão de caridade como assistência, esclarecimento e reforma íntima. Porque nem a caridade de dar coisas para os outros salva, e nem a caridade, por exemplo, da pregação, se aquilo que eu estou falando, ela não promove uma modificação dentro de mim. Então, resumindo, o que vai fazer cada espírito colher os benefícios da paz, da harmonia, da tranquilidade, é o trabalho que ele faz. É o trabalho que ele faz na vida dele. Acontece que o Evangelho, ele não é uma religião. É por isso que a gente diz que o trabalho de evangelização, ele continua, e ele vai sendo multiplicado, ele vai crescendo como uma árvore cujo galho
um dia vai cobrir todo o planeta e vai albergar a todos os espíritos que estão aqui na Terra, tanto os encarnados quanto os desencarnados. Todos viverão, todos experimentarão o Evangelho. Essa será a verdadeira conversão. Que converter é você sair de um caminho e voltar para o caminho certo. E o caminho que o Evangelho nos traz é o caminho do bem em todas as circunstâncias, do bem pensar, do bem falar, do bem agir. Por isso que neste plano de evangelizar a Terra, e não é um plano de fazer proselitismo para uma religião. Não, as religiões, elas são braços, elas são instrumentos desse trabalho de evangelização. Mas uma pessoa que não esteja dentro da religião, esteja fazendo aquilo que está dentro do Evangelho, ótimo, alcançou o objetivo, não é? Agora, como nós somos indisciplinados, se a gente estiver afastado da religião, nós vamos relaxar nessa busca da reforma íntima, então a gente vem na religião, né? E de preferência a gente vem todo dia mesmo, né? Para ver que se pelo menos está ocupando esse tempo, esse espaço com a religião, para não estar fazendo bobagem, porque tem tanto vício que é capaz de fazer bobagem lá fora. Então vem. Agora, se a pessoa já foi espiritualizada, quando ela desencarnar, ela vai adentrar ao mundo espiritual superior, porque o mundo espiritual superior, ele é alcançado por aquele que tem um corpo perispiritual leve. E para ter o corpo perispiritual leve, pode ter ódio, pode ter mágoa, pode ter rancor, inveja, ciúmes, cobiça? Não pode. Porque na medida que o espírito assim procede, ele chumba o corpo perispiritual dele. Ele fica escuro, ele fica pesado, ele fica chumbado. Agora, se ele não tiver nada disso, ele não precisa ter religião nenhuma. Desencarnou, corpinho leve vai levar ele para as camadas mais altas. E ele vai dar continuidade lá ao que ele já fazia aqui. O que ele fazia aqui? Se ele tem o corpo perispiritual leve, queria bem a todos, ficava o tempo inteiro olhando a oportunidade de ajudar as pessoas, de promovê-las, seja de promovê-las espiritualmente, seja de promovê-las dentro do lar, seja de promovê-las na sociedade, fazendo com que ela se enriqueça de valores, de conhecimento. É isso. Agora, o trabalho de evangelização, ele é importante e ele está acontecendo. Jesus foi o maior de todos. Ele veio e ele trouxe um padrão de comportamento irretocável, né? Padrão irretocável. A gente já tem falado aqui em outros roteiros. Por que tinha que vir o próprio Jesus? Porque ele, entre todos dessa comunidade espiritual, era o único que conseguia fazer tudo aquilo que ele falava. Porque se coloca numa missão desta uma pessoa ou um espírito que não seja capaz de fazer integralmente, o trabalho vai sendo desconstruído. É a mesma coisa que acontece conosco, né? A gente começa a fazer um estudo, a gente começa a ensinar, daqui a pouquinho alguém já fica falando assim: ah, mas aquela pessoa fala isso, mas ela faz aquilo outro. As pessoas não vão desconstruindo a gente? Elas vão desconstruindo. Como nós somos todos devedores, nós só estamos colhendo, né, no processo de prova e expiação, aquilo que nós plantamos. Então não tem importância. Mas Jesus não. Jesus, ele veio para fincar a bandeira do Evangelho. Como ninguém pode censurá-lo em nada, toda vez que nós vamos divulgar a verdade, porque foi isso que ele veio trazer, a verdade, nós remetemos a Jesus. É o que nós fazemos aqui na Doutrina Espírita. Quem falou isso? Olha, Emmanuel explicou isso que Jesus falou. André Luiz, fazendo um comentário do Evangelho de Jesus, ele explica que ele veio visitar algum trabalho na terra e, acontecendo isto, aplicou aquilo que o mestre tinha ensinado.
porque aí não tem erro. O Evangelho de Jesus é uma história de devoção que ele mesmo fez. Mas ele precisava voltar ao mundo espiritual. O mestre não faz pelo seu discípulo. As casas espíritas, elas têm na sua organização o acolhimento fraterno, que é muito importante. Tem que ter, tem que ampliar, tem que especializar, tem que ter sempre. Que acolher a pessoa que está em desespero. Às vezes elas chegam em desespero tão grande que a gente as coloca na frente para conversar e fica olhando, e ela relata o sofrimento dela, e a gente fala: meu Deus, o que eu vou falar para essa pessoa? Mas ela só queria que alguém ouvisse, porque daqui a pouquinho, com o poder de Deus na mente daquela pessoa, porque aquela pessoa é filha de Deus e ele a ninguém desampara, ela mesmo de estar falando aquilo, de estar abrindo o coração, ela já vai se organizando. Ela vai colhendo, ao mesmo tempo que ela coloca o problema, ela mesma vai colhendo as informações do mundo espiritual superior e já vai elaborando uma solução. Na hora que ela sai sorridente. Aí a gente pergunta ali na frente, né, na recepção, que ela já está na saída: e aí, deu tudo certo? Deu tudo certo. E vai feliz da vida para casa, com disposição para resolver os seus problemas. Acontece que ninguém, mesmo com muito carinho, com muito amor, ninguém faz pelo outro, né? Na hora de fazer, é cada aprendiz por si. E Jesus, então, prepara os 12 apóstolos, porque ninguém faz nada sozinho. Olha a lição de humildade que nos dá Jesus. Ele mesmo nos ensinou que nós precisamos, para todo o trabalho, nós precisamos contar com a colaboração de um grupo, com a colaboração daqueles que têm alguma coisa para oferecer aquele projeto. E ele escolhe esses 12 para isso, mesmo sabendo da limitação deles, que cada um trazia ali um valor, trazia um dom, mas também uma limitação. Eram espíritos em processo de evolução. E aqui nesse trecho que nós estamos começando a estudar hoje, ele vai fazer uma recomendação para aqueles apóstolos, como que eles tinham que fazer nesse trabalho de sair para pregar, para divulgar o Evangelho, como que eles deveriam proceder. São recomendações de Jesus. Vamos ver a primeira recomendação. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ides antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então aqui aparecem três povos que, quanto à sua religião ou à sua maneira de pensar as coisas do mundo, eram diferentes entre si. Nós temos aqui os israelitas, que é aquele povo que já vinha caminhando com os emissários do alto, né? Que vinha se encarnando ali entre eles, trazendo ensinamento acerca do Deus único, do monoteísmo, da fé em Deus, e tinha recebido as orientações de Moisés nos 10 mandamentos, o que não se pode fazer, que nada mais é do que não fazer para o outro aquilo que nós não queremos para nós mesmos. Aí aparece um segundo grupo, que é o grupo dos samaritanos. Os samaritanos também eram hebreus, quer dizer, era dessa nacionalidade, mas eram dissidentes. Eles tinham separado do judeu, porque eles entendiam algumas coisas diferentes. Eles não aceitavam algumas coisas que os judeus aceitavam. Portanto, eles estavam separados. Neste momento que Jesus fala isso, eles estavam separados do povo judeu. E até muitas vezes eles se rivalizavam, eles brigavam entre eles, porque cada agrupamento desse, tanto os judeus como os samaritanos, queriam ter a razão, queriam estar certos, queriam ter o verdadeiro Deus ao seu lado, queriam achar que eram os verdadeiros seguidores de Deus e que para eles
as portas do céu estavam abertas e para os outros estava fechada. E o outro terceiro povo era a gente. Quer dizer, todo mundo que não era hebreu, e aqui em especial todo mundo que não era judeu, era a gente, os gentios, parece na Bíblia. Aí entraria aí os gregos, os romanos, todos os outros. Com o agravante dos gentios, ou das gentes, de ser politeístas, de adorar vários deuses. Quer dizer, estão mais atrasados do que os outros dois agrupamentos. E apesar dos defeitos que tinha o povo judeu e o povo samaritano, eles já tinham de vantagem no trabalho de espiritualização entender que só existe um Deus. E esse Deus, ele é único, né? Para todos e para o mundo todo e para o universo todo. Aí Jesus disse: quando você for, não vai pelo caminho das gentes e não entre na cidade de Samaritano. Olha, minha gente, o Evangelho é para todo mundo? É para todos? Se o Evangelho é para todos, por que Jesus falou para eles não e eles estavam com a missão de ser os divulgadores do Evangelho, os propagadores? Quer dizer, colher aquele que tinha ouvido Jesus, porque não tinha Evangelho escrito. Eles tinham colhido o relato, né, do que Jesus falou, eles tinham visto, eram testemunhas oculares do que Jesus fez, dos prodígios, ou então ouviu de pessoas que viram Jesus falando ou fazendo, e agora eles iam propagar, começar a tradição oral. Por que então Jesus recomenda que eles não vá pelo caminho dos gentios e nem entrem na cidade dos samaritanos? Eles não tinham preparação suficiente para converter aquelas pessoas com ideias tão diferentes. Eles não eram Jesus, eles estavam com Jesus, mas eles não eram Jesus. Eles não tinham a inteligência, a sabedoria, o cabedal de Jesus para converter aquelas pessoas, para mudá-las, para trazê-las para o Evangelho, sem arrumar confusão, sem arrumar brigas, sem desviar a intenção, a verdadeira intenção. Que Jesus estava falando: vá primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. A casa de Israel ali era o quê? O templo de Jerusalém e aqueles judeus que frequentavam o templo de Jerusalém e as sinagogas, ouvindo as escrituras sagradas, o Velho Testamento, né? O Velho Testamento, a escritura sagrada. Esses daqui já tinham uma compreensão, quer dizer, uma facilidade maior de usar aquilo que eles já tinham aprendido com os profetas e com Moisés, aquilo de novo que Jesus vinha trazer. O Evangelho nada mais é do que a boa nova. E nós não sabemos ficar felizes com ela, né? Olha o que está dizendo. Há 2016 anos, Jesus veio trazer a boa nova, a boa notícia. E ainda assim nós temos cara de triste, de rebeldes. A nossa cara não é de feliz ainda. Já recebemos a boa... O que nós estamos esperando, né? Está esperando alguma novidade? Não tem. Nós já recebemos a boa nova. A novidade que deverá ter agora é a compreensão que nós devemos fazer da boa nova e a aplicação dela. Essa é a novidade. Quando o mundo estiver aplicando a boa nova, né, o Evangelho, aí será uma novidade. Porque em termos de ensinamento daquilo que nós precisamos para encontrar a regeneração, para fazer a passagem de prova e expiação para a regeneração, já está aqui na Terra. Mas muitos estão querendo deixar engavetado isso e ir atrás de novidades. Por quê? São mecanismos de fuga, de escape. Lidar com um parente difícil, que eu tenho que lidar, é a tarefa para agora. Eu não quero fazer. Por quê? Porque me desgasta, porque eu vou ter que trabalhar a humildade, porque a pessoa às vezes ela vai me machucar. A gente deixa para trás.
respeitar as leis, respeitar as pessoas, respeitar as regras. Eu não quero. Porque isso daí é bobagem. Então a gente começa a ir atrás de modismos. Quantos modismos nós mesmos aqui, para não falar das outras religiões, nós já experimentamos nessas últimas 2 décadas, para não recuar muito. Cadê elas? Desapareceram todas, se dissolveram. Era o mar que ia invadir, era a montanha que ia subir, era a pirâmide que ia prender os espíritos. Tudo isso foi se desfazendo, porque não se sustenta. Mas o Evangelho de Jesus está em pé. Sabe por quê? Porque ele é de ordem superior. Cada agrupamento aqui da Terra capta a informação dos espíritos que consegue captar. Nós temos aqui, primeira camada, tem gente que capta bem, tá bom, já capta. Tem outros que assimilam o segundo degrau. Tem outros que... O Evangelho de Jesus, trazendo princípios espirituais com essa linguagem acessível a toda a Terra, ela é da última camada de evolução. Por isso que ao mesmo tempo ela é simples, ela confunde. Ela é simples e ela confunde. O que Allan Kardec recebeu dos espíritos superiores? A doutrina espírita? A doutrina espírita poderá ser compreendida por pessoas de classes sociais muito simples. Lavradores, marceneiros, trabalhadores domésticos compreenderão a doutrina espírita, mas ela confundirá os doutores. Fará um nó na cabeça. Porque doutrina espírita, ela vem de espíritos da camada superior. E se a gente não tiver campo preparado, campo mental, não tiver trabalhado isso nas outras existências, nós não temos mentalidade para captar, para assimilar. Então Jesus estava falando isso para eles. O Evangelho vem para beneficiar a todos, mas vocês têm que começar agora por onde vocês conseguem sustentar. Você vai conversar lá com os gregos, eles são cheios de filosofias, de modismo. O discurso. Olha que beleza! Mas é vazio de conteúdo. Porque não foi capaz de pôr luz nem para eles, porque eles se perderam embriagados nos vinhos, nos sexos desregrados e nas falcatruas. Porque eles viviam de fofoca. Porque eles aprenderam e ensinaram que aquele que faz fofoca e é bem informado, tira vantagem disso. Até hoje nós sofremos disso, essa influência. Por quê? Porque somos nós reencarnando ainda. Então você já pensou? Aqueles homens simples, aqueles homens humildes, amorosos, que tinham recebido o amor verdadeiro de Jesus, enfrentar uns homens desses? Não tem vezes que a gente sabe o que é verdadeiro, mas você vai conversar com alguém, ela te embaraça, você fala, meu Deus do céu. E agora? Era isso que Jesus falou. Vai para aqueles que já deram o primeiro passo, que só estão desviados da religião porque se decepcionaram ali dentro, se decepcionaram com quem era líder ali na sinagoga e deveria ensinar por amor, sem nenhum interesse, que não deveria levar vantagem, e às vezes eles viram alguma coisa que eles não gostaram e afastaram. Vai lá falar do Evangelho, que é mais fácil você trazê-los para os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos do Evangelho, do que você fazer um enfrentamento, vai ficar discutindo a vida inteira, né? Você pegar uma pessoa discutidora, você discute com ela dia e noite, dia e noite, dia e noite. Quando eu aprendi com o pessoal a falar que você tem razão, foi a melhor coisa que eu aprendi esse ano. A aprender a falar para a pessoa que ela tem razão.
Aprendi a custa do sabor amargo, né? Porque eu me vi em alguns momentos como esse discutidor. Adorava discutir, eu era discutidor. Como é que eu descobri isso? Porque comecei a conversar com o pessoal e as pessoas, elas sempre começavam a conversa comigo porque tinha muita paciência, muita tolerância. E aí no meio eu puxava um assunto que eu queria discutir o assunto. E as pessoas começaram a falar assim para mim: você tem razão, para cortar a conversa. Aí eu ia para casa, pensava, falava: gente, mas o que é isso, né? No meio do nada, cortou meu barato, né? No meio, não tinha acabado o assunto aí, né? Já tinha me dado razão. A gente não é bobo, a gente sabe que não tem, né? A razão. Ia conversar de novo, as pessoas falavam: você tem razão. Eu falei: meu Deus, eu entendi tudo, né? O Evangelho de Jesus não é para discutir, não é para ser debatido, é para ser vivido. E essas pessoas me deram neste ano uma grande lição. E a gente é empolgado, né? Vai estudar o livro dos Espíritos, vai estudar a Gênesis, e depois a pessoa fala: não é isso, é aquilo. O que é isso? Então era isso que Jesus queria evitar. Jesus não queria que os pequeninos dele, os amados dele, pegasse gente assim igual eu, discutidor. Porque o trabalho era outro. Aqui na frente ele vai falar qual é o trabalho do verdadeiro discípulo de Jesus. Quer ver? No outro versículo: e indo, né, já falou que não é para fazer. Agora, e indo, pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Não é o que a doutrina espírita fala todo o tempo? O reino dos céus, se fosse o reino do céu, seria o lugar onde está o espírito superior. O reino dos céus são as várias camadas, as várias faixas de vibração onde os espíritos podem estar, tanto encarnado como desencarnado, se sentindo bem, se sentindo feliz, se sentindo amado, né? Se sentindo assim encorajado, se sentindo em paz. Isso é o reino dos céus. Quer dizer que o reino dos céus é chegado, ele quer dizer que através da compreensão do Evangelho é possível hoje a qualquer um, se ele compreender o Evangelho e viver, já encontrar esse reino dos céus, mesmo agora, nesta vida. Mas é difícil, mas é possível. Vai exercitando, vai treinando até conseguir. Antes não era, porque como é que vivia aquele povo? Eles viviam de uma forma truculenta. Se alguém fosse matasse, eles corriam atrás, perseguiam até matar. Era uma violência muito grande, né? Se pagava uma violência com uma violência. Enquanto o Evangelho vem nos dizer que não é para odiar, é para amar, quer dizer, é para pagar um mal que a gente recebe com o bem. Mesmo que isso doa em nós, porque dói. Quando que vai deixar de doer? Quando nós não formos mais orgulhosos, né? Quando nós não formos mais egoístas. Se está doendo você perdoar alguém que te ofendeu, é porque ainda tem orgulho e ainda tem egoísmo. Porque quando não doer mais, já desapareceu o orgulho e o egoísmo. Quer dizer, então, o reino dos céus, ele não está para lá das nuvens, distante. Não, ele é uma questão de estado da alma. Estado da alma. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Vamos falar por parte aqui. Então Jesus está nos ensinando. O verdadeiro discípulo, quando ele vai falar, porque precisa divulgar através da palavra, da escrita, ele fala com simplicidade, sem nenhuma pretensão. Ele fala de modo que a mensagem apareça mais do que ele que está falando. Mas ele não é um discutidor. Ele não usa o conhecimento para esmagar o mais fraco. Não. O que ele faz? Ele cura as doenças, as enfermidades por onde ele passa, da alma
e do corpo físico. Esse é o compromisso do cristão. Agora, como que você vai curar as enfermidades da alma sem o ensino? É muito difícil, não é? Nós estávamos falando do acolhimento fraterno. O que nós usamos para falar para a pessoa que ela tem que continuar, que ela tem que progredir, mesmo que tenha acontecido uma coisa muito difícil na vida dela? Percebe? Por que nós temos que estudar? O livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, a Gênese, o Evangelho. Por quê? Porque nesse trabalho que Jesus atribuiu a todos os cristãos, de diminuir a dor do próximo, de curar, de ser enfermeiro das chagas morais e físicas, nós temos que ter material. Qual é o material para enxugar as lágrimas, para poder curar as feridas? Se for espiritual, é o conhecimento. E se for físico, é o gaze, o medicamento, o analgésico. As coisas vão ficando mais claras quando a gente vai refletindo, pensando sobre isso. Agora, e quando ele fala, de graça recebestes, de graça dai? O que ele está dizendo? A mediunidade, ela está como compromisso de cada um. Mas quem que vem trazer a revelação? É o Espírito de Deus, não é? Como é que eu posso cobrar alguma coisa que eu faço nesse sentido que não é meu? Se eu vou fazer uma mesa, é o meu conhecimento que eu estou colocando lá, é a minha mão de obra, eu posso cobrar por ela. Se vai dar uma aula de matemática, é o conhecimento da pessoa, ela pode cobrar por isso. Agora, como é que ela vai cobrar um passe? Se os espíritos vêm e dão o passe misto, eles misturam a energia ao nosso fluido vital, a energia espiritual que eles trazem. Como é que a gente faria isso? Cobraria a nossa parte e dava a parte deles? Como é que faz isso? Se um espírito vem no mediúnico, traz uma instrução, uma recomendação, como é que eu faço isso? Eu cobro isso? Como é que eu dou o pagamento para o espírito? Isso daí é fácil de entender, não é? Então a gente fala, Deus me livre, eu não cobro nada, na casa espírita não cobra nada. Só que Jesus estava falando, e aqui vai ficar bem claro, que não é para receber nenhum tipo de pagamento. Nenhum tipo de pagamento. Se uma pessoa faz um elogio, tudo bem, ela fez o elogio, como é que você vai controlar isso? Mas não é para a pessoa receber e aceitar intimamente aquele elogio. Ela tem que estar bem tranquilo, bem consciente, bem amadurecido que ela não merece aquele elogio, porque aquilo não é obra dela. Se ela começar a aceitar, ela cai. E quanta gente que nós já vimos cair nessa estrada de espiritualização. Lembra de Jesus, o que ele falou? Afasta de mim, Satanás, né? O espírito lá encardido começou a usar outra pessoa para elogiar Jesus, para elogiar, mas logo depois do elogio, o que vem atrás? A tentativa de iludir, de enganar, de ludibriar, de arrastar para onde a pessoa quer, não para onde deve ser. E às vezes a pessoa não recebe o dinheiro, mas ela fica cobrando da outra pessoa que seja amiga dela. Eu fiz tanto por você, e no momento que você mais precisava, agora você virou as costas para mim. Não é o ensinamento do Evangelho. O ensinamento do Evangelho é: faça e passe adiante. As pessoas que recebem um benefício, elas têm que se iluminar. A gente não pode a vida inteira ficar na posição do curador dela e ela sendo atendida a vida inteira. Não, ela chega na religião, ou na casa espírita, ou nos outros tempos, ela recebe o acolhimento fraterno. Ela está passando por um momento difícil, mas daqui a pouco já tem que estar criando condições para ela caminhar com a própria perna dela.
e ela começar a ter um sentimento de pertencimento. Ela pertence. Eu fui lá naquela casa e o médico falou que eu tenho que vir, que eu tenho que ir sempre lá agora, hein? Sempre eu tenho que ir lá agora. A gente ouve isso de vez em quando e é lamentável. Jesus pediu que alguém ficasse amarrado nos pés dele? Ele ensinava: vá, pegue sua cama, o seu catre, quer dizer, o seu karma, a sua tarefa, e segue. Para a mulher adulta: ninguém te condenou, eu também não te julgo e nem te condeno. A história é entre você e Deus. Eu só sou intermediário, né, na questão de Jesus. Estou trazendo ensinamento. Você aprendeu? Aprendi. Pega o ensinamento e faz o certo daqui para frente e vai ser feliz. Então, nada de amarrar a pessoa, nem financeiramente, mas também emocionalmente. O trabalho, a gente sempre fala isso, o trabalho é do trabalhador. O trabalhador, ele ganha o direito do trabalho pelo empenho que ele faz. Não é? Como que as pessoas vão conquistando o trabalho dentro da casa espírita? Elas vão se apresentando. Ela não escolhe o tipo de atividade. Ela é colocada onde é necessário. E daqui a pouquinho, ela já conquistou aquele espaço. Isso é na vida, é na profissão, é na família, é em toda parte. Então tem gente que não recebe dinheiro, mas recebe o pagamento através dessa troca emocional. E não é para fazer assim. Olha lá, não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário dos seus alimentos. Vocês viram, gente, quantos ensinamentos que Jesus foi dando para os discípulos dele? Preparou eles certinho. Primeiro falou para eles não ir no lugar onde as pessoas tinham resistência, porque a questão aqui não era de fazer proselitismo, não é de convencer na marra, na violência, é ver onde o campo é favorável, onde já tem, hoje na doutrina nós falaríamos, onde tem abertura psíquica para isso, né? Onde os canais já estão abertos. Se o canal não está aberto, a espiritualidade está aqui, ó, ela está mandando ondas para todo mundo. Se o canal não está aberto, a pessoa não assimila. Quem tem os canais abertos está assimilando aí, está recebendo a informação deles. Quem não tem, não recebe. Chega a onda, mas não consegue compreender a informação que está vindo. Depois falou para não cobrar, fazer nenhuma cobrança do trabalho espiritual. E agora ele vai falar da preparação, né, dos recursos materiais. Olha o que ele fala para ele: não leve cajado, não leve aquelas bolsinhas com dinheiro, com moeda, não leve 2 túnicas, não leve 2 chinelas, porque para o trabalhador o salário virá como recompensa do trabalho realizado. Era uma promessa de Jesus. Aquele que se comprometer com a boa causa, isso é promessa. Aquele que se comprometer com a boa causa, o que é necessário para estar sobrevivendo nunca faltará. Em outras palavras, quem anda lado a lado com a providência divina nunca vai ficar sem o que é necessário, o necessário para a sua vida. Agora, se as pessoas começam a criar muito supérfluo, aí é difícil, né? Como é que você vai atender tudo isso? Então ele estava falando para não ir atrás do supérfluo. Eu não posso mais ir na religião. Por quê? Porque eu tenho que fazer que nem o pai e a mãe do Chris lá do seriado americano. Todo mundo odeia o Chris, né? Meu pai tem 2 empregos, minha mãe tem 3 empregos. Eu não posso mais ir na casa espírita. Não pode? Não, por quê? Eu tenho 3 trabalhos agora, 3 serviços.
Por que, bem, que você tem todos esses serviços de empregos? Ah, porque eu preciso pagar minhas coisas. E o compromisso espiritual? Ainda mais quando é médio, né? Você veio médio, será que é raro lá no programa? Você tem todo esse compromisso lá fora? Onde será que está o erro? No sistema aí. Deve ter algum erro no sistema, né? Lá no departamento de informática, lá no mundo espiritual, que programou você vir com uma mediunidade. E eles não criaram condições para que você tivesse o necessário para você sobreviver. Só que tem uma coisa, hein? Olha o que era necessário para o Chico: uma cama e um par de roupa, uma troca de roupa. Porque enquanto uma estava secando, a outra estava no corpo dele. Agora, se eu preciso de muita coisa para viver, aí fica difícil mesmo. Vai deixar para outra encarnação a espiritualização. Porque não se pode servir a dois senhores. Ou se serve ao trabalho de espiritualização, ou se serve ao desejo de enriquecimento, a atender às demandas sociais. Lembra do seu Luiz? Quantos aniversários que aparecia para o Luiz no mediúnico, né? Só que ele não faltou de nenhum, por causa de aniversário. A gente até falava para ele: põe o óculos, Luiz. Ele fala: eu estou enxergando. A gente sabia que ele não estava enxergando e ele não queria colocar o óculos, né? Senta, Luiz. Hoje a gente vai dar passe nas salinhas de passe. As pessoas acham que é muito tempo. O Luiz atendia na orientação em pé, o Luiz atendia no mediúnico em pé, e ele estava com quase 90 anos. A gente ficava olhando aquilo e dava vontade de puxar ele para ele sentar, né? Então hoje nós estamos com muita pressa, né? Nós nos enchemos de compromissos lá fora e nós estamos com muita pressa. Mas a mensagem de Jesus Ele está fazendo um convite a pertencer a um projeto. Não é para abandonar a vida, não é isso, mas é pertencer a um projeto. E falando para os seus apóstolos, eles iam caminhar pelo deserto, gente, falando para não levar cajado para apoiar, não levar, quer dizer, não leve nada que atrapalhe, leve só o que é necessário, porque enquanto você estiver comigo, fome vocês não vão passar, eu vou providenciar. E para não entrar no outro versículo, vamos de novo trazer os exemplos que acontecia com o Bezerra de Menezes, que acontecia com o Chico Xavier quando estava trabalhando direitinho, né? O Chico fala de uma ocasião em que ele ia visitar os pobres e não tinha nada para servir para os pobres. Só que aqueles pobres que ele estava servindo era um povo que estava passando por Pedro Leopoldo e estava morando debaixo da ponte. Eles tinham fome de comida e ele ia lá pregar o evangelho para ele. Aí ele fala: meu Deus, eu não tenho hoje nem um centavo, nem uma moeda para dar para esse povo. E aí então ele mandou fluidificar um monte de garrafa de água. Tudo contente para ele, aquilo atendia, né? Para nós espíritas, não tem vez que a gente está num trabalho, num estudo, a gente fala: que gostoso, esqueceu da fome, de tudo, né? Queria ficar mais aqui. Mas aquele povo não, aquele povo tinha fome mesmo, eles queriam comer. E aí diz que ele chega para conversar com aquele povo, e eles veem que o Chico vai com a mão vazia, eles começam já a ficar agressivos. Aí um começa a falar para o outro: ele não trouxe nada, o que ele vem falar aqui, né? Não querendo ouvir nada disso. E ficar já agitado aquele povo todo, querendo tacar pedra nele, e a outra pessoa fala: que é isso? Tacar pedra nele? Esse homem vem todo dia aqui, trata a gente com maior educação, maior respeito. E aí quando ele vem vindo um caminhãozinho na estrada de terra, e aí ele fala assim, o motorista fala: o senhor que é o senhor Chico Xavier? Aí ele fala: sou eu sim. Então, eu estou te procurando. Mandaram trazer essa carga aqui de mantimento, de comida. Aí ele fala: e quem que foi? Eu não sei, é um homem barbudo. E foi escrevendo, aí o Chico já sabia que se tratava do Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes tinha se materializado para providenciar mantimento. O que a gente quer contar com essa história? Que quando faz parte de um projeto da pessoa vir e fazer, e ela está cumprindo com esse programa,
Era isso que Jesus estava falando, numa outra linguagem, mas é isso. Nem a comida vai faltar. Alguém vai chegar ali e pôr uma cesta básica na tua mesa quando você estiver passando por necessidade. Vão colocar uma pessoa no teu caminho e falar: olha, tem um emprego ali para você fazer. E vai ser sempre aquele dinheirinho que você está precisando. Pode contar para você. Nós mesmo fazendo bazar, às vezes a gente estava precisando pagar alguma coisa aqui, a gente ia fazer o bazar de roupas. Na hora que ia sentar para contar as moedas, adivinha o quanto que dava? Exatamente aquilo que a gente estava precisando. Nem mais, nem menos. Nem mais, né? E o próprio Bezerra, né? Que apareceu o espírito materializado lá para tomar aula de matemática com ele, e ele não sabia matemática, né? Ou para ensinar, não sabia para ensinar. E foi se preparar a estudar, e o rapaz que deixou o dinheiro adiantado nunca mais voltou. Era o dinheiro que ele precisava. Então, esses dois exemplos ilustram bem esse versículo. Depois, quarta-feira, nós vamos continuar.